Em 1500, as costas do Brasil eram habitadas, sobretudo, por comunidades horticultoras itinerantes de língua tupi-guarani. A colonização portuguesa introduziu nessas regiões, adonando-se das terras e dos nativos, a agricultura escravista, latifundiária, monocultora e exportadora. Por volta dos anos 1600, essa agricultura escravista, após a extinção tendencial dos nativos feitorizados, devido às terríveis condições de vida e trabalho, passou a importar grande número de trabalhadores arrancados do continente negro. A escravidão colonial alimentou visões preconceituosas sobre a inferioridade do africano. O cativo era tido como ser humano pleno apenas quando resistia e era, portanto, castigado. O limitado desenvolvimento das forças produtivas materiais escravistas e a brutalidade do trabalho feitorizado determinavam formas rústicas de resistência do cativo à escravidão, ou seja, a oposição ao trabalho, o justiçamento de escravistas, as numerosas fugas, os quilombos, as insurreições. Entretanto, o cativo lutava em forma isolada ou em grupos por sua libertação e não pelo fim da escravidão. Organização social extremamente coesa, tardiamente superada no Brasil. Fomos efetivamente a última nação do mundo a abolir a escravidão colonial. De 1530 até 1888, o escravismo colonial, um modo de produção historicamente novo em relação ao escravismo da antiguidade, subordinou as formas secundárias de produção e de exploração. Durante esse longo período, o mundo rural dominou o mundo urbano. A monocultura escravista exportadora organizava e dominava toda a vida econômica e social da colônia. Ela produzia regionalmente seus produtos, que eram vendidos no exterior. O braço feitorizado chegava da África. A escravidão dominou a produção agrícola, a mineração, a economia pastoril, a própria sociedade urbana. Até 1808, o Brasil conheceu um status colonial, ou seja, as decisões políticas, as grandes decisões políticas eram tomadas em Portugal, fora de suas fronteiras, e as relações econômicas eram determinadas, sobretudo, pela Inglaterra. Sobretudo de 1532 a 1822, foi enorme a semi-autonomia das colônias luso-americanas, ou seja, das diversas capitanias. Devido ao sistema dos ventos, a capitania do Rio de Janeiro estava mais próxima a Luanda, na África, do que da capitania do Pará. Do Maranhão, se chegava mais rápido a Lisboa do que ao Rio de Janeiro, neste caso, navegando pela costa. As fazendas escravistas abasteciam parte das necessidades dos cativos e dos senhores. Os livres pobres, segmento social sem maior expressão na colônia e mesmo no império, pouco consumiam. A metrópole portuguesa reprimia a produção manufatureira americana,
para que ela não substituísse as exportações por ela controlada e tributada. Os principais portos e centros regionais das colônias portuguesas, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul, eles dominavam as zonas e os mercados circunvizinhos. Esses portos importavam, era por ali que chegavam os manufaturados desde a Europa, via Portugal. E era por ali que exportavam, sobretudo, açúcar, algodão, arroz, cacau, couro, fumos, minérios e charque. O comércio entre as capitanias, sobretudo através do litoral, mas também dos sertões, era muito incipiente. Nele se negociava sobretudo cativos, cavalares, muares. As colônias luso-brasileiras, as capitanias, não conheceram universidades, imprensa, correio, como as colônias espanholas. Grande número de senhores era analfabeto. As escolas, quase todas religiosas, eram muito raras. Nas colônias falavam-se o padrão culto e os falares populares do português, chegados de Portugal. Falavam-se também diversas línguas gerais tupi-guarani e diversas línguas gerais africanas. O baixo nível cultural da colônia expressava o rústico desenvolvimento das forças produtivas materiais sob o escravismo colonial. Os portos de Salvador e a seguir do Rio de Janeiro, que não tinham direitos monopólicos, e seus ricos comerciantes dominavam o tráfico negreiro, que sustentava a reprodução da mão de obra escravizada. Era muito baixa a reprodução natural dos cativos, devido à baixa expansão vegetativa nascida das duríssimas condições de trabalho e de vida. Era mais negócio aos escravistas importar jovens trabalhadores africanos da África do que favorecer seu nascimento e crescimento nas fazendas escravistas. Os rústicos meios de transporte e de comunicações coloniais, o caráter escravista da produção, a vontade da metrópole de dificultar os contatos entre as capitanias, tudo isso dificultava qualquer unitarismo colonial. As capitanias viviam, efetivamente, como estados estrangeiros administrados por uma mesma coroa, sediada em Lisboa, em Portugal. Entretanto, a coroa portuguesa era obrigada a transigir com os grandes proprietários locais para manter-se na América. Nas suas regiões, nas suas capitanias, os grandes escravistas detinham o essencial do poder econômico e social. Eles viviam subordinados relativamente às classes dominantes de Portugal, mas tinham um efetivo poder. O exclusivismo mercantilista desenvolvera sobretudo as metrópoles, mas também as colônias e suas classes dominantes, explorando terrivelmente os cativos. Os escravistas luso-brasileiros sentiam-se lusitanos e membros de suas comunidades regionais, ou seja, sentiam-se pernambucanos e lusitanos, baianos e lusitanos, paulistas e lusitanos, e assim por diante. É um crasso anacronismo falar de um sentimento nacional brasileiro no período colonial, sentimento materialmente impossível. Em início dos anos 1800,
acelerou a produção capitalista, sobretudo inglesa. As nações ibéricas, Portugal e Espanha, incapazes de realizar suas revoluções burguesas, estavam predestinadas a perderem as possessões americanas, falhando as tentativas reformistas desde acima de Pombal, em Portugal, e dos Bourbons, na Espanha. O monopólio colonial, que garantia o desenvolvimento das colônias, se transformara em um entrave à economia do velho e do novo mundo. As classes dominantes coloniais se lançaram, assim, à conquista do poder político das regiões que dominavam economicamente, apoiadas pelas nações capitalistas emergentes que já se insinuavam nas Américas através do contrabando. Quando da crise colonial, em fim dos anos 1700, os projetos americanistas de independência e rupturas com as metrópoles nasceram e se limitaram inicialmente às regiões geoeconômicas mais dinâmicas. Fora a exceção de ideias sem raízes, não houve propostas de unidade nacional nas colônias espanholas e portuguesas. Em 1776 a 1783, as 13 colônias anglo-americanas federalizaram-se para poderem lutar juntas pela independência, devido à enorme força da metrópole inglesa. A nova República norte-americana manteve duas formas de produção, isso em regiões diversas: a forma de produção escravista e a forma de produção capitalista. Essa contradição levaria à terrível Guerra de Secessão nos anos 1860. Os polos coloniais hispano-americanos, ao contrário, semi-independentes na produção econômica e de administração regionalizada. Na América Hispânica se praticavam os vice-reinados. Esses polos possuíam a mesma língua, a mesma cultura e a mesma religião dominantes. Entretanto, a força das tendências centrífugas dos blocos geoeconômicos explodiu a América Espanhola em uma constelação de repúblicas independentes. Não havia definitivamente base material para um unitarismo hispano-americano, que chegou a ser proposto por alguns visionários e era apoiado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Nas colônias luso-brasileiras atuavam as mesmas forças centrífugas que produziram a explosão territorial hispano-americana que acabamos de referir. No passado, quando do Brasil colonial, havia ocorrido fortes movimentos separatistas regionais, sem qualquer sentido social, em Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Entre eles, os mais conhecidos, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana de 1817. Esses movimentos jamais lutaram pela autonomia de toda a colônia, ou seja, de todo o Brasil. A ideia de Brasil e o sentimento de Brasil inexistiam. A historiografia tradicional enfrentou perplexa a explicação do unitarismo brasileiro surgido em 1822. Essa historiografia propôs comumente que o unitarismo se deveria, sobretudo, à intervenção providencial de Pedro I e de José Bonifácio. Entretanto, não explicava por que esses dois personagens foram apoiados pelos grandes escravistas provinciais, a real força que mandava no Brasil de então. Em 1808, a corte lusitana
temendo a Revolução Liberal em Portugal, devido aos sucessos franceses, e perder a rica colônia brasileira, mudou-se para o Rio de Janeiro. Devido a isso, o Brasil transitou do status colonial ao status semicolonial. Agora, o centro das decisões políticas se transferira de Lisboa ao Rio de Janeiro, onde as rendas do país passaram a ser gastas pelas elites, lusitanas sobretudo. O comércio, as manufaturas, os jornais, o ensino superior foram liberados, o que não ensejou, entretanto, transformações econômico-sociais de qualidade. Com a corte lusitana instalada no Rio de Janeiro, a Inglaterra conquistou enormes privilégios alfandegários, consolidando o domínio das suas manufaturas no Brasil. Consolidaram-se igualmente as trocas desiguais do Brasil com as nações capitalistas de maior produtividade. Estas últimas trocavam seus manufaturados por enorme quantidade de mercadorias coloniais produzidas nas diversas províncias escravistas do Brasil, produção de menor produtividade. Após 1808, ou seja, quando da chegada da família real ao Brasil, com a liberdade comercial, as mercadorias inglesas baratas arrasaram com a já anêmica produção artesanal e manufatureiras das regiões do Brasil. Uma produção artesanal e manufatureira já deprimida pelo consumo limitado e a falta de trabalhadores livres dominava o modo de produção escravista. Fechava-se assim, por longuíssimas décadas no Brasil, a possibilidade da gênese de operariado e de burguesia e de outras facções sociais desligadas em contradição com as relações escravistas de produção que pudessem se insinuar, criar condições para uma futura produção mercantil e capitalista nessa região. As classes dominantes das diversas províncias desgostavam-se, por um lado, da gestão absolutista do Brasil pela corte no Rio de Janeiro, corte que abocanhava as rendas regionais. Por outro lado, aquelas classes dominantes regionais indignavam-se com o privilegiamento dos portugueses nascidos em Portugal no preenchimento dos postos e cargos importantes. Sobretudo no Nordeste do Brasil, no Norte, no Centro e no Sul, latejavam as ideias de independência monárquica ou republicana, de orientação centralista, federalista ou mesmo as ideias separatistas. Essas ideias eram fortes entre as frágeis classes livres e intermediárias e as classes dominantes, sobretudo das províncias mais fracas e médias. Em 1820, o projeto de revolução do Porto, em Portugal, buscava recolonizar novamente o Brasil, exigia a volta da família real a Portugal. Esse projeto colocou graves questões sociais, econômicas e políticas para as classes escravistas luso-brasileiras hegemônicas, ou seja, que viviam da exploração, da realidade, das propriedades no Brasil. Entre essas questões, destacavam-se a oposição dos escravistas do Brasil à pressão inglesa pela abolição do tráfico de africanos. Essas classes se desgostavam com o semi-monopólio comercial lusitano e, sobretudo, elas sentiam a necessidade de defesa da ordem escravista. As
Fortes reivindicações separatistas e federalistas radicais provinciais apontavam para a explosão do Reino do Brasil em repúblicas organizadas em torno das províncias mais fortes: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Tudo levava a crer que ocorreria no Brasil o mesmo que ocorrera nas possessões hispano-americanas. Era possível também a manutenção do domínio de Portugal, ao menos por algum tempo, sobre regiões do norte e do nordeste, onde o comércio português e as tropas lusitanas eram, naquele momento, fortíssimas. Os grandes escravistas do Brasil queriam manter a autonomia em relação a Portugal. Conquistada essa autonomia nos fatos em 1808, com a vinda da família real ao Rio de Janeiro. Pretendiam também nacionalizar as atividades comerciais dominadas pelos portugueses. Gostariam igualmente de limitar o poder absolutista do soberano. Queriam tudo isso sem comprometer a organização social escravista. Isso era fundamental. Sabiam que forte confronto com as tropas portuguesas, ou um forte confronto entre os exércitos das diversas nações nascentes, entre as tropas do Rio Grande do Sul e São Paulo, entre as tropas da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, etc., por questões de limite, ameaçariam a submissão da escravaria e a continuidade da escravidão. A exploração do Brasil em pequenas repúblicas dificultaria a manutenção da escravidão nas novas repúblicas em que a escravidão fosse produtiva. Isso porque as repúblicas que abolissem a escravidão acolheriam os cativos fugidos das nações vizinhas escravistas. Essas últimas resistiriam, já que pequenas e médias, com dificuldade à pressão abolicionista inglesa do tráfico transatlântico de trabalhadores escravizados. Sem africanos, os custos da produção ficariam mais caros, comprometendo a própria instituição escravista. Confrontos militares facilitariam as fugas e os quilombos e a cooptação de cativos pelas facções senhoriais em luta, como ocorrera e estava ainda ocorrendo na América Hispânica. A Revolução Francesa, em 1789, propagandeara as reformas políticas e sociais. No Haiti, em 1804, a sublevação dos trabalhadores escravizados fundara a primeira nação americana livre da escravidão. O movimento afro-islâmico reformador de Osman Danfodio na África Ocidental influenciar as revoltas servis da Bahia, sobretudo dos anos 1930.
Em 1823, a Guiana Inglesa vivera violentíssima revolta servil. Portanto, o Estado monárquico, unitário, autoritário e centralizado brasileiro nasceu da vontade das classes escravistas e hegemônicas provinciais de manterem na submissão os trabalhadores escravizados, de manter firme a escravidão. Os ricos comerciantes negreiros do Rio de Janeiro tiveram uma importância fundamental no movimento da independência. Efetivamente, o temor à revolta dos cativos determinou profundamente o caráter da independência e do Império do Brasil. Não é aceitável, portanto, a proposta de um trabalhador escravizado como categoria capaz de mover nossa história em forma direta ou indireta. A Inglaterra apoiava e ajudou o unitarismo, para maior facilidade da gestão de seus interesses no imenso território. Era melhor tratar com um poder centralizado do que com 10 grandes nações pequenas e médias. Mas a Inglaterra não foi a responsável pelo unitarismo brasileiro, como alguns autores propõem. A Inglaterra não possuía, neste então, força para se impor aos grandes escravistas do Brasil. Um exemplo claro é que estes últimos, os escravistas, defenderam por décadas, até 1850, o tráfico, que a Inglaterra pressionava pela abolição. As veleidades republicanas, liberais, separatistas, federalistas, de segmentos livres das classes dominantes regionais subordinadas, foram recalcadas em prol da segurança escravista. A independência do Brasil foi a mais conservadora das Américas. Ela entronizou como soberano, quase autocrático, um príncipe português que era o herdeiro do trono lusitano. A independência escravista criou um Estado unitário, pré-nacional, limitado por singularidades políticas, sociais e econômicas regionais. A independência escravista excluiu legalmente da cidadania os cativos e nativos, não eram cidadãos, e excluiu, de fato, os libertos, caboclos e livre-pobres, que eram tidos como homens livres. A independência escravista fundou um Estado sem nação, no momento em que, na Europa, a Revolução Burguesa consolidava as nacionalidades dominantes, como a Holanda, a Inglaterra, a França. Na sociedade imperial do Brasil, as elites eram brancas, ainda que, em realidade, não fossem raros mulatos e mesmo negros entre os grandes proprietários. Naquela época, o Brasil era um país muito mais escuro. Havia cativos escravistas, em geral proprietários de poucos trabalhadores escravizados. Na nova sociedade independente, como no período colonial, dominavam os proprietários de cativos. E, atenção, e não os proprietários de terra. Qualquer escravista era capaz de comprar ou obter terras, mas nem todo proprietário de terras tinha condições de comprar cativos. Era a propriedade de cativos, ou seja, da força, o domínio da força de trabalho, que determinava a reprodução do capital. A aristocracia escravista se distinguia, os mais, os menos, os médios, pela riqueza dos homens livres. E essa riqueza distinguia essa aristocracia dos homens com poucos bens, ainda que livres, os profissionais liberais, o clero, os caixeiros, os pequenos e médios plantadores e criadores, os oficiais subalternos e inferiores das tropas de primeira linha. Os homens livres conformavam a sociedade civil,
mas apenas os proprietários faziam parte da sociedade política. Em realidade, os proprietários ricos votavam nos ainda mais ricos e eram eles que decidiam a política no Brasil. A entronização como imperador do então príncipe regente, Dom Pedro, assegurou os interesses do comércio lusitano do Brasil e da dinastia dos Braganças, já que Dom Pedro era herdeiro da coroa portuguesa. A figura do imperador, Pedro I e a seguir Pedro II, expressava e representava simbolicamente, nos seus pretensos direitos de sangue e de nascimento sobre os seus súditos escravistas, os direitos dos escravistas, os pretensos direitos dos escravistas sobre os seus trabalhadores feitorizados submetidos e escravizados, devido, como se pretendia, ao sangue africano e ao nascimento. Alguns autores apresentaram o Império do Brasil como uma espécie de república coroada. Mais certo seria apresentar o Império do Brasil como a coroação do escravismo. A monarquia centralista, autoritária, durou exatamente o tempo da escravidão, já que nascera para defendê-la. Extinta a escravidão, em 13 de maio de 1888, a monarquia ruiu, sem glória, sem ninguém que a defendesse, pouco mais de um ano após a abolição da escravatura, em 15 de novembro de 1889.